O grave da música não apenas fazia vibrar os vidros temperados da sala de marketing, mas parecia sacudir as próprias fundações do edifício corporativo no coração de São Paulo. Eram quase 10 da noite, e eu, Alicia, convencida de ser a única alma perdida que ainda permanecia trabalhando àquela hora, havia decidido que a formalidade tinha ido embora pelo elevador há muito tempo. Tinha me livrado do meu blazer cinza, jogando ele de qualquer jeito sobre uma cadeira giratória, e meus saltos haviam sofrido o mesmo destino, abandonados sobre uma montanha de relatórios trimestrais. A voz de um cantor de funk carioca preenchia cada canto da sala, atuando como um combustível proibido que acendia meu sangue. Eu já não estava mais revisando métricas de desempenho, mas entregue a um ritual de libertação absoluta. Com os olhos fechados e meu cabelo castanho escuro revolto pelo movimento frenético, me deixei levar pelo ritmo envolvente, esquecendo completamente que estava no meu local de trabalho e não numa festa na Vila Madalena. Me virei, apoiando as mãos sobre a borda da minha própria mesa, e comecei a descer lentamente, movendo os quadris em círculos profundos e marcados, cantando a letra em voz alta com uma paixão transbordante. Era uma dança intensa, daquelas que nascem da alma e não pedem permissão. Um momento de catarse pura, onde a gerente responsável e eficiente desaparecia para dar lugar a uma mulher de fogo, sensual e desinibida, que desfrutava da própria solidão com um prazer quase palpável. Justo quando a canção chegava ao seu clímax, eu realizava um movimento particularmente ousado, o quadradinho, e descendo até quase roçar o chão. O som inconfundível da porta se abrindo cortou o ar. Embora a música continuasse explodindo nas caixas de som, o tempo pareceu congelar de repente, paralisando o sangue nas minhas veias. Fiquei petrificada naquela posição comprometedora, com o coração batendo tão forte que quase abafava o som do aparelho de som. Ao girar a cabeça lentamente, com terror pintado no rosto, me deparei com a figura imponente de Isadora, a dona da empresa, parada na soleira da porta, com os braços cruzados, impecável em seu terno azul marinho, observando a cena com uma expressão indecifrável que não pronunciava nada de bom. Senti como o calor subia até minhas bochechas, queimando minha pele, enquanto minha mente repassava freneticamente as palavras da minha carta de demissão iminente. No entanto, Isadora não gaitou, nem chamou a segurança, nem sequer franziu a testa com desaprovação. Simplesmente entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave, mas definitivo, que ecoou como uma sentença. Caminhou com aquela elegância predatória que a caracterizava. Seus passos lentos e medidos, encurtando a distância entre nós duas, até que chegou ao aparelho de som e pressionou o botão de silêncio, deixando que um vazio acústico pesado e elétrico preenchesse o ambiente carregado de uma tensão que dificultava a respiração. O silêncio se prolongou durante alguns segundos eternos, nos quais os olhos verdes de Isadora percorreram meu corpo de cima a baixo, com uma intensidade obscura e faminta que fez tremer meus joelhos. Finalmente, a chefe se inclinou para a frente, invadindo meu espaço pessoal e, com uma voz rouca, apenas um sussurro carregado de autoridade e desejo oculto, pronunciou as palavras que mudariam a dinâmica do escritório para sempre. Não pare e não se desculpe por aproveitar. Quero que faça de novo, exatamente igual, mas desta vez, faça sobre a minha mesa, ou melhor, em meu colo. A luz da manhã invadiu as persianas do meu quarto com a sutileza de um interrogatório policial, batendo nas minhas pálpebras e me arrancando de um sono inquieto onde ritmos de funk se misturavam com imagens de demissão injustificada e vergonha pública. Ao abrir os olhos, a realidade caiu sobre mim como uma laje de concreto pesada e sufocante, trazendo consigo aquela sensação devastadora de arrependimento que segue uma noite de desenfreamento. Embora no meu caso não houvesse nenhuma gota de álcool no meu sistema,
Apenas uma overdose de adrenalina e estupidez. Fiquei olhando para o teto branco com o lençol puxado até o nariz, enquanto meu cérebro, traidor e cruel, decidia reproduzir em alta definição os eventos da noite anterior. O movimento dos meus quadris, a música no volume máximo, a sensação de liberdade absoluta e, finalmente, a imagem de Isadora parada na porta. Não era um sonho nem um pesadelo produto de uma má digestão. Havia acontecido de verdade. Minha chefe, a dona da empresa, a mulher mais intimidante e respeitada do prédio, tinha me visto dançando até o chão, como se eu estivesse na pista de dança mais agitada da cidade. E o pior de tudo não era a dança em si, mas aquela frase final que ecoava na minha cabeça com um eco interminável, uma ordem que oscilava perigosamente entre a ameaça profissional e uma proposta indecente que eu não ousava analisar por medo de descobrir que minha própria mente estava projetando desejos ocultos ou de talvez só houvesse sarcasmo. Levantar da cama exigiu um esforço titânico, quase sobre-humano, pois cada parte do meu corpo parecia querer se rebelar contra a ideia de enfrentar o mundo exterior, e mais especificamente o 7º andar do edifício corporativo. Me arrastei até o banheiro e me olhei no espelho, procurando no meu reflexo algum rastro da mulher sensual e desinibida da noite anterior. Mas só encontrei uma gerente de marketing com olheiras e pálida, com cabelo revolto e uma expressão de pânico contido. Decidi que meu vestuário para o dia deveria ser o oposto da provocação. Se a noite anterior havia sido fogo e pele, hoje seria gelo e tecido. Abri meu guarda-roupa e remexi até o fundo, ignorando as saias lápis que marcavam minha silhueta, as blusas de seda com caimentos suaves, optando em vez disso por uma calça social preta de corte reto e folgado e uma camisa branca abotoada até o último botão do colo, complementando o conjunto com um blazer cinza que ocultava qualquer curva perigosa. Prendi o cabelo num coque apertado e severo, sem deixar nenhuma mecha solta que pudesse sugerir desordem, e apliquei uma maquiagem mínima, quase invisível, construindo uma armadura de profissionalismo estoico, com a esperança de que se eu parecesse suficientemente cinza e corporativa. Talvez Isadora esquecesse que apenas 12 horas antes, essa mesma funcionária se contorcia sobre o mobiliário do escritório ao ritmo do funk. O trajeto até o escritório foi uma tortura psicológica em câmera lenta, com o trânsito de São Paulo conspirando para me dar mais tempo de imaginar os piores cenários possíveis. Desde uma reunião de recursos humanos me esperando na entrada com uma caixa de papelão para minhas coisas, até a zombaria silenciosa de todos os meus colegas, caso a fofoca já tivesse se espalhado. Ao chegar ao imponente edifício de vidro e aço na região da Avenida Paulista, senti que o ar-condicionado do saguão estava a vários graus mais frio do que o habitual, congelando o suor frio que escorria pelas minhas costas. Cumprimentei o segurança com um gesto rígido, analisando seu olhar em busca de sinais, me perguntando se Isadora teria deixado instruções para não me deixar passar. Mas o homem simplesmente me sorriu e desejou um bom dia. Uma normalidade que, paradoxalmente, me deixou ainda mais nervosa. Subir no elevador foi como entrar numa cápsula do tempo. Cercada por outros executivos que revisavam seus e-mails no celular, eu sentia que carregavam uma letra escarlate invisível no peito, convencida de que emanava um cheiro de vergonha que qualquer um poderia detectar se prestasse atenção suficiente. Cada que o elevador subia, aumentava a pressão no meu peito, como se o oxigênio estivesse se tornando mais raro efeito com a altitude. Até que finalmente as portas se abriram no 7º andar e tive que forçar minhas pernas a se moverem em direção à área de marketing, onde minha mesa me aguardava junto com o destino incerto. A sala estava começando a se encher com os primeiros funcionários do dia, pessoas que passavam por mim com suas xícaras de café e suas conversas sobre o final de semana, completamente alheios ao drama shakespeariano que se desenrolava na minha cabeça.
Sentei na minha cadeira com movimentos mecânicos e robóticos, ligando o computador e fingindo revisar e-mails. Embora as palavras na tela fossem apenas borrões sem sentido, cada som de saltos no corredor fazia meu coração disparar, acreditando que era Isadora se aproximando para me confrontar, ou pior ainda, para me chamar ao seu escritório para uma conversa definitiva. Mas as horas foram passando com uma lentidão torturante e nada acontecia. Isadora não apareceu na área comum, não me mandou nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nada. Era como se a noite anterior nunca tivesse existido, como se eu tivesse imaginado tudo num surto psicótico induzido por excesso de trabalho. Essa ausência de reação era quase mais perturbadora do que qualquer confronto direto, porque deixava minha imaginação livre para preencher o vazio com as piores possibilidades. Durante a pausa para o almoço, que passei sentada na minha mesa comendo um sanduíche que tinha gosto de papelão, porque minha ansiedade havia aniquilado qualquer capacidade de saborear comida. Recebi uma notificação no meu celular, uma mensagem de texto de um número desconhecido, mas que reconhecia instantaneamente porque já tinha visto esse número assinando contratos e documentos oficiais. Era o número pessoal de Isadora. A mensagem era breve, direta e absolutamente críptica. Minha sala, 6 da tarde. Não atrase. Meu estômago deu um nó tão apertado que tive que engolir em seco para não passar mal ali mesmo. Eram apenas 11h30 da manhã, o que significava que tinha 6 horas para imaginar todos os cenários possíveis para essa reunião. 3 horas de tortura mental auto-infligida, onde minha mente alternava entre a convicção de que seria demitida com efeito imediato e uma possibilidade mais obscura e perturbadora, que minha parte racional se recusava a considerar seriamente, mas que minha imaginação insistia em explorar com detalhes cada vez mais vívidos. Tentei me concentrar no trabalho, mas era como tentar ler durante um terremoto. Cada tarefa que tentava realizar era interrompida por pensamentos intrusivos sobre o que Isadora poderia querer dizer, o que ela esperava, como eu deveria me comportar. Deveria me desculpar profusamente? Deveria agir como se nada tivesse acontecido? Deveria fazer as malas preventivamente? Às 4 da tarde, quando a maioria dos funcionários já estava em modo de desaceleração pré-fim de expediente, eu estava tão tensa que meu pescoço doía de tanto manter a postura rígida. Fui ao banheiro para me refrescar, molhando o rosto com água fria e me olhando no espelho, tentando encontrar coragem, ou pelo menos uma aparência de compostura. Meus olhos castanhos claros, normalmente um dos meus melhores atributos, segundo diziam, agora pareciam apenas assustados e vulneráveis. Respirei fundo várias vezes, lembrando a mim mesma que, no pior dos casos, eu encontraria outro emprego. São Paulo estava cheia de empresas de marketing. Eu era boa no que fazia, sobreviveria. Mas mesmo enquanto me dava esse discurso motivacional mental, uma parte de mim sabia que não era só sobre o emprego. 11h48. Havia algo mais em jogo, algo que eu não estava pronta para nomear ou reconhecer completamente. Às 5h45, comecei a juntar minhas coisas com movimentos lentos, como um condenado caminhando para a execução. A maioria dos meus colegas já tinha ido embora, deixando o escritório em um silêncio antinatural que amplificava cada som. O tic-tac do relógio na parede parecia martelar dentro do meu crânio. Às 5h58, me levantei da minha cadeira, alisando minha roupa numa tentativa inútil de parecer mais confiante do que me sentia, e comecei a caminhar em direção ao corredor que levava ao escritório privado de Isadora, no fim do corredor. Era um escritório de canto com paredes de vidro fosco que proporcionavam privacidade, mas deixavam passar a luz, um símbolo visual da posição dela no topo da hierarquia corporativa. A porta estava fechada, mas havia luz acesa lá dentro. Respirei fundo, levantei minha mão e bati 3 vezes, com batidas firmes que contrastavam brutalmente com a gelatina que meus joelhos haviam se tornado. A voz de Isadora veio de dentro, clara e autoritária. Entre.
Girei a maçaneta e empurrei a porta, entrando no que parecia um território sagrado e proibido. O escritório de Isadora era exatamente como eu imaginava. Elegante, mas não ostensivo, com móveis de design contemporâneo, uma grande mesa de madeira escura que provavelmente custava mais do que meu carro e uma parede inteira coberta de livros de negócios e prêmios da indústria. Isadora estava sentada atrás da mesa, ainda vestindo seu terno impecável. Mas havia algo diferente na sua postura. Ela não estava revisando documentos nem digitando furiosamente no laptop como costumava fazer. Estava simplesmente sentada, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, me observando entrar com aqueles olhos verdes intensos que pareciam capazes de ver através de qualquer defesa ou fachada. Fechei a porta atrás de mim e o clique do trinco pareceu selar meu destino de alguma forma irrevogável. Caminhei até ficar de pé na frente da mesa dela, mantendo uma distância profissional, com as mãos cruzadas na frente do corpo, numa postura defensiva involuntária. O silêncio se estendeu por vários segundos que pareceram horas, e eu lutava contra o impulso de começar a falar, de preencher o vazio com desculpas e explicações atropeladas, mas algo me dizia que falar primeiro seria uma derrota nesse jogo cujas regras eu não entendia completamente. Finalmente, Isadora se inclinou ligeiramente para trás na sua cadeira de couro, um pequeno sorriso tocando os cantos dos seus lábios pintados de um vermelho escuro que parecia perigosamente apropriado para a situação. Então, começou, sua voz baixa, mas preenchendo todo o espaço. Tem alguma ideia de por que te chamei aqui, Alicia? Engoli em seco, tentando encontrar palavras que não me fizessem parecer completamente idiota. Para falar sobre ontem à noite, imagino. Ela sentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. E o que exatamente você acha que precisamos falar sobre ontem à noite? Era uma armadilha, obviamente. Se eu minimizasse o acontecido, pareceria que não levava a sério a hierarquia corporativa. Se eu dramatizasse, pareceria que estava sendo paranoica. Escolhi a honestidade crua. Quero me desculpar pelo meu comportamento completamente inadequado e pouco profissional. Não tenho desculpas. Achei que estava sozinha, mas isso não justifica dançar no escritório durante o horário de trabalho. Entendo, se você quiser tomar medidas disciplinares. Isadora ouviu minha pequena confissão em silêncio, aquele sorriso enigmático ainda brincando nos seus lábios. Quando terminei, ela se levantou da cadeira com um movimento fluido e gracioso, contornando a mesa até ficar de pé na minha frente, invadindo o meu espaço pessoal de uma forma que fez meu pulso acelerar por razões que tinha medo de examinar muito de perto. Medidas disciplinares, repetiu ela, como se estivesse provando as palavras. Interessante. Você acha que merece ser punida, Alicia? A pergunta tinha camadas de significado que minha mente racional tentava desesperadamente ignorar, mas meu corpo estava respondendo de maneiras que não conseguia controlar completamente. Bem, sim, tecnicamente violei o código de conduta do escritório. Isadora deu um passo mais perto e agora estava tão próxima que podia sentir o perfume dela, algo caro e intoxicante com notas de jasmim e madeira. Sabe o que eu vi ontem à noite? Perguntou, sua voz ficando ainda mais baixa, quase íntima. Vi uma mulher brilhante, talentosa e dedicada, que finalmente deixou cair a máscara de perfeição corporativa por um momento. Vi alguém vivo, real, apaixonado, e honestamente, Alicia, foi a visão mais fascinante que tive em anos. Meu cérebro travou, processando essas palavras e falhando completamente em formular uma resposta coerente. Eu não tenho certeza do que está dizendo. Ela sorriu de verdade agora. Não aquele sorriso corporativo educado que usava em reuniões, mas algo genuíno e quente que transformava completamente seu rosto, fazendo ela parecer anos mais jovem e infinitamente mais acessível. Estou dizendo que não te chamei aqui para te demitir ou te repreender.
Te chamei aqui porque não consigo parar de pensar na mulher que vi ontem à noite e porque preciso saber se você sentiu isso também. Essa tensão entre nós, essa atração que eu tenho lutado para ignorar há meses. O mundo pareceu inclinar no seu eixo, reorganizando tudo o que eu pensava saber sobre minha vida e sobre Isadora. Ela estava me confessando que sentia atração por mim. Minha chefe, a mulher mais poderosa e inacessível que eu conhecia, estava admitindo vulnerabilidade. Eu comecei, minha voz saindo rouca e instável. Também senti algo. Não sei o que exatamente, mas sim, algo. As palavras eram inadequadas, tropeçando sobre si mesmas na pressa de sair, mas Isadora não parecia se importar com a falta de eloquência. Seus olhos se iluminaram com algo que parecia triunfo, misturado com alívio. Então pergunto novamente, disse ela, seu tom ficando mais firme, mais comandante. Você faria isso de novo? Dançaria na minha mesa como te pedi ontem ou aquilo foi só o choque do momento falando? Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Havia uma escolha clara diante de mim. Podia recuar, fingir que isso era uma loucura temporária, voltar para minha mesa e tentar reconstruir alguma aparência de normalidade profissional, ou podia dar um passo em direção ao abismo, em direção ao desconhecido, em direção a algo que prometia ser simultaneamente aterrorizante e libertador. Fiz minha escolha. Se você ainda quiser, respondi, minha voz ficando mais firme com cada palavra. Farei. O sorriso de Isadora se alargou predatório e satisfeito. Tranque a porta. O clique da tranca foi como um disparo de partida, sinalizando o início de algo irreversível. Quando me virei de volta para ela, Isadora já estava caminhando em direção ao aparelho de som discreto no canto do escritório. O mesmo sistema de som sofisticado que ela usava para tocar música clássica durante longas noites de trabalho. Mas hoje, quando ela conectou seu telefone e pressionou play, não foram violinos que preencheram o espaço, mas o ritmo pulsante e hipnótico do funk que eu estava dançando na noite anterior. A ironia não passou despercebida para nenhuma de nós. Isadora voltou para perto de sua mesa, mas dessa vez não sentou atrás dela, em posição de poder. Em vez disso, apoiou os quadris na borda, cruzou os braços e me observou com expectativa clara nos olhos. Sua mesa, suas regras, disse ela. Me mostre. A timidez inicial que senti começou a se dissolver, substituída por algo mais ousado, mais confiante. Se ela queria um show, eu daria a ela algo memorável. Comecei a me mover ao ritmo da música, deixando que o beat guiasse meus quadris, minha bunda, meus ombros, todo o meu corpo. Mas diferente da noite anterior, quando eu estava completamente perdida na música e na solidão, agora havia uma consciência aguda de que estava sendo observada, desejada, e isso adicionava uma camada completamente diferente à experiência. Caminhei em direção à mesa de Isadora com passos deliberados e sensuais, mantendo contato visual com ela o tempo todo. Vi a forma como sua respiração ficou mais rápida, como seus dedos apertaram as bordas da mesa. Quando cheguei perto o suficiente para tocar, me virei, colocando minhas mãos sobre a superfície polida de madeira escura, exatamente como tinha feito na minha própria mesa na noite anterior. Comecei a descer lentamente, arqueando as costas, movendo os quadris em círculos sensuais que seguiam o ritmo da música. Mas dessa vez havia uma plateia de uma pessoa só, e essa pessoa era a única que importava. Ouvi um som baixo vindo de Isadora, algo entre um suspiro e um gemido, e isso me encheu de uma sensação de poder que nunca tinha experimentado antes. Continuei a dança, aumentando a intensidade, descendo mais baixo, subindo devagar, deixando que cada movimento contasse uma história de desejo e liberação. A música pulsava ao nosso redor, criando uma bolha de intimidade e proibição que parecia existir fora do tempo e espaço normais.
Quando finalmente parei, respirando pesadamente, tanto pelo esforço quanto pela excitação, me virei para encontrar Isadora me olhando com uma intensidade que era quase tangível, como calor radiante. Você é absolutamente hipnotizante, disse ela, sua voz rouca. Vem aqui. Não era um pedido, era uma ordem, e descobri que não tinha nenhum desejo de desobedecer. Caminhei os poucos passos que nos separavam até estar de pé diretamente na frente dela, nossos corpos quase se tocando. Isadora estendeu a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza surpreendente, seus dedos traçando a linha da minha mandíbula, descendo pelo meu pescoço, deixando um rastro de calor por onde passavam. Eu deveria te demitir por me fazer sentir assim, murmurou ela, por me fazer querer coisas que não são apropriadas entre uma chefe e sua funcionária. Mas sou muito egoísta para deixar você ir. Antes que eu pudesse responder, ela fechou a distância entre nós e me beijou. Não foi um beijo suave ou exploratório, foi fome pura. Meses de tensão não reconhecida explodindo de uma vez. Suas mãos se enterraram no meu cabelo, desfazendo o coque cuidadosamente arrumado, enquanto meus braços se enrolavam ao redor do pescoço dela, puxando para mais perto, tentando eliminar qualquer espaço entre nossos corpos. O beijo foi longo, profundo, consumidor, deixando ambas sem ar e tontas quando finalmente nos separamos. Os olhos verdes de Isadora estavam escuros de desejo, seus lábios ligeiramente inchados do beijo. Isso muda tudo, você sabe? Disse ela. Não podemos voltar atrás depois disso. Eu sei, respondi. Minha voz mal acima de um sussurro, e quero voltar atrás. O que se seguiu foi um borrão de sensações, mãos explorando, roupas sendo desabotoadas com urgência quase desesperada, respirações entrecortadas e sussurros. A mesa de madeira escura que havia testemunhado incontáveis negócios e decisões corporativas, agora era palco de algo completamente diferente, algo primal e profundamente humano. Isadora era ao mesmo tempo surpreendentemente terna e dominante, suas mãos guiando, explorando, reivindicando, e eu me entreguei completamente, descobrindo uma parte de mim mesma que havia mantido enterrada sob camadas de profissionalismo e expectativas sociais. Não havia mais hierarquia entre nós naquele momento. Não havia chefe e funcionária, apenas duas mulheres perdidas uma na outra, consumidas por uma atração que não podia mais ser negada ou suprimida. A música ainda tocava no fundo, fornecendo uma trilha sonora para nossa transgressão, mas eventualmente até isso se dissolveu em ruído de fundo enquanto nos concentrávamos completamente uma na outra. O tempo perdeu significado. Minutos se estendendo em eternidades e simultaneamente passando em um piscar de olhos. Quando finalmente nos separamos, respirando pesadamente e ligeiramente desgrenhadas, uma nova realidade havia se estabelecido entre nós. Não podíamos desfazer o que havia acontecido, e nenhuma de nós queria. Isadora foi a primeira a falar, sua voz ainda um pouco rouca, mas recuperando um pouco de sua compostura habitual. Precisamos estabelecer algumas regras, disse ela, ajeitando sua roupa e passando os dedos pelo cabelo em uma tentativa de restaurar alguma ordem. Eu assenti ainda meio tonta, mas entendendo a necessidade prática. No escritório, durante o horário comercial, mantemos o profissionalismo absoluto, sem gestos públicos de afeto, sem tratamento preferencial, sem nada que possa fazer os outros suspeitarem ou que possa comprometer sua carreira ou a reputação da empresa. Faz sentido, concordei. E fora do escritório? Isadora sorriu. Aquele sorriso particular que agora eu sabia era reservado só para mim. Fora do escritório, você é minha. Se você aceitar, claro. Não quero pressionar você para nada que não queira. A vulnerabilidade nessas últimas palavras me tocou profundamente. Aqui estava uma das mulheres mais poderosas de São Paulo, admitindo que tinha medo da minha rejeição. Eu aceito, disse simplesmente. Quero isso. Quero você. Algo no rosto de Isadora se suavizou e ela puxou para mais um beijo, esse mais suave, mais promissor. Ótimo, murmurou contra meus lábios.
porque agora que provei você, não acho que conseguiria parar mesmo se quisesse. Passamos mais algum tempo no escritório dela, conversando, rindo, nos conhecendo de formas que nunca tínhamos tido oportunidade antes. Descobri que Isadora tinha um senso de humor seco e sarcástico, que ela amava cinema clássico italiano e que, apesar de sua imagem pública de perfeição inabalável, ela tinha suas próprias inseguranças e medos. Descobri que ela tinha 33 anos, apenas 5 anos mais velha que eu, mas que a pressão de construir e manter um negócio de sucesso a tinha feito amadurecer rapidamente. Ela, por sua vez, parecia genuinamente interessada em mim, não apenas como funcionária, mas como pessoa, fazendo perguntas sobre minha família, meus sonhos, minhas paixões fora do trabalho. Era a intimidade de um tipo completamente diferente, mas igualmente importante. Quando finalmente olhei para o relógio e percebi que já passava das 9 da noite, me assustei. Precisamos sair daqui, disse. O pessoal da limpeza vai chegar em breve. Isadora concordou e juntas ajeitamos o escritório, apagando quaisquer evidências do que havia acontecido. Foi surpreendentemente doméstico esse ato de arrumar juntas e me fez sorrir. Quando finalmente deixamos o prédio, saindo por entradas separadas para não levantar suspeitas, mesmo que não houvesse praticamente ninguém por perto, Isadora me mandou uma mensagem. Podemos nos encontrar no seu apartamento ou prefere o meu? Não estou pronta para essa noite acabar. Meu coração acelerou ao ler as palavras. Meu apartamento, respondi. Está mais perto. Nos encontramos 20 minutos depois na frente do meu prédio modesto em Pinheiros, um contraste marcante com o arranha-céu luxuoso da Paulista, onde ficava nosso escritório. Fiquei nervosa por um momento, me perguntando se Isadora julgaria meu espaço pequeno e claramente menos sofisticado que o dela provavelmente era. Mas quando entramos e ela olhou ao redor, seu rosto mostrou apenas interesse genuíno. Gosto, disse ela. Parece com você, caloroso, acolhedor, real. Aquela noite foi uma revelação em várias maneiras. Longe do escritório, longe da dinâmica de poder que existia entre nós no ambiente profissional, descobrimos um equilíbrio diferente. Isadora ainda tinha aquela intensidade natural, aquele magnetismo que comandava a atenção, mas havia também uma suavidade nela que eu nunca tinha visto antes. Cozinhamos juntas uma refeição simples de massas e salada, bebendo vinho tinto e conversando sobre tudo e nada. Rimos de piadas bobas, debatemos sobre filmes, compartilhamos histórias de nossa juventude e quando finalmente fomos para o quarto, foi diferente da urgência frenética no escritório. Foi lento, exploratório, terno. Aprendemos os corpos uma da outra com paciência e atenção, descobrindo o que fazia a outra suspirar, tremer, implorar. Foi fazer amor no sentido mais verdadeiro da expressão, uma conexão que ia além do físico para tocar algo mais profundo e essencial. Depois, deitadas entrelaçadas nos lençóis, com a luz da cidade filtrando pelas cortinas, Isadora traçou padrões preguiçosos na minha pele nua. Tem certeza sobre isso? Perguntou suavemente. Sobre nós vai ser complicado. As pessoas vão julgar. Podem dizer que você está me usando para promoções ou que eu estou abusando da minha posição. Virei para encará-la, vendo a preocupação genuína em seus olhos verdes. Tenho certeza, disse firmemente. Vai valer a pena lidar com a complicação? Isadora sorriu, beijando minha testa com ternura. Então, faremos funcionar juntas. Os primeiros dias de nosso relacionamento secreto foram uma mistura embriagante de emoção e paranoia. No escritório, mantínhamos uma distância cuidadosa, interagindo apenas quando profissionalmente necessário. Nossas conversas sempre formais e corretas. Mas havia momentos roubados, olhares significativos trocados em reuniões, o roçar acidental de dedos quando passávamos documentos uma para outra. Cada toque carregado de eletricidade que ninguém mais podia ver, mas que nós sentíamos profundamente. Fora do escritório, no entanto, éramos completamente diferentes. Passávamos as noites juntas, alternando entre meu apartamento e o penthouse luxuoso de Isadora em Moema.
Explorávamos a cidade juntas, encontrando pequenos restaurantes discretos onde podíamos jantar sem medo de encontrar colegas de trabalho. Assistíamos filmes enroladas no sofá, conversávamos por horas sobre nossos sonhos, medos, esperanças. E sim, havia muito sexo apaixonado e intenso, mas também havia algo mais profundo crescendo entre nós, algo que começava a aparecer perigosamente como amor. A complicação chegou de uma forma inesperada algumas semanas depois de termos começado nosso relacionamento. Eu estava no meio de uma reunião com um cliente importante, um homem chamado Rafael, que era conhecido por ser tanto exigente quanto valioso para a empresa. Estávamos revisando uma campanha de marketing que minha equipe havia desenvolvido e as coisas estavam indo bem, com Rafael parecendo impressionado com o nosso trabalho. Foi então que ele, de forma completamente casual, perguntou se eu estava livre para jantar naquela noite. Discutir mais sobre a campanha em um ambiente mais relaxado, explicou com um sorriso que parecia um pouco excessivamente amigável. Fiquei momentaneamente sem palavras, dividida entre não querer ofender um cliente importante e não querer, de forma alguma, dar a ele a impressão errada. Antes que eu pudesse formular uma resposta diplomática, a porta da sala de reunião se abriu e Isadora entrou. Seu timing tão perfeitamente calculado que me fez questionar se ela estava ouvindo do lado de fora. Desculpe a interrupção, disse ela com aquela voz de autoridade que usava tão bem. Rafael, prazer em vê-lo novamente. Espero que esteja satisfeito com o trabalho da Alicia. Ela é uma das nossas melhores. Rafael se levantou para cumprimentar Isadora, claramente impressionado que a própria dona da empresa tivesse aparecido. Muito impressionado, na verdade. Estava justamente convidando Alicia para jantar para discutirmos mais detalhes. Algo passou pelo rosto de Isadora, tão rápido que Rafael não notou, mas eu vi, claramente ciúme, posse. E então, surpreendentemente, ela sorriu. Que ótimo! Eu me juntarei a vocês. Tenho alguns assuntos estratégicos para discutir com Rafael de qualquer forma e podemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. O jantar foi uma tortura requintada. Sentada em um restaurante chique em Itaim Bibi, entre minha namorada secreta e um cliente que claramente estava tentando me conquistar, me senti como uma atriz em uma peça onde não conhecia completamente minhas falas. Isadora foi brilhante, devo admitir, mantendo a conversa focada nos negócios, enquanto sutilmente deixando claro para Rafael, através de 1000 pequenos gestos que só alguém prestando atenção notaria, que eu não estava disponível. Ela tocava casualmente em meu braço ao fazer um ponto, pedia a minha opinião constantemente, deferindo ao meu julgamento, ria das minhas piadas e o tempo todo mantinha aquela fachada de comportamento completamente profissional e apropriado. Rafael eventualmente captou a mensagem, ou pelo menos parou de ser tão obviamente flertador, e o jantar terminou em uma nota positiva para os negócios, mesmo que minha sanidade mental tivesse sofrido um golpe. Quando finalmente conseguimos sair e entramos no carro de Isadora, ela não disse nada por vários minutos, suas mãos apertadas no volante enquanto dirigia em direção ao meu apartamento. — Você tá com ciúmes? Perguntei gentilmente, estendendo a mão para tocar seu braço. Ela soltou uma risada curta, sem humor. — Com ciúmes? Eu queria arrancar a mão dele toda vez que ele te tocava. Queria gritar que você é minha na frente de todo o restaurante. Mas não posso fazer isso, posso? Por que temos que manter isso em segredo? Porque você é minha funcionária e eu sou sua chefe. E se alguém descobrir sua reputação, sua carreira, tudo pode ser arruinado. Ouvi a frustração real na voz dela, a tensão da situação que nenhuma de nós tinha antecipado completamente. Parei por um momento antes de responder, querendo escolher minhas palavras cuidadosamente. Isadora, olhe para mim.
Ela parou em um sinal vermelho e virou os olhos verdes intensos na minha direção. Eu escolho você, disse firmemente. Todos os dias escolho você. Rafael pode ter convidado para jantar, mas quem eu quero ir para casa é você. Quem eu quero acordar ao lado é você. O resto é só barulho. Algo no rosto dela se suavizou e ela pegou minha mão entrelaçando nossos dedos. Sinto muito, disse suavemente. Não sou normalmente tão possessiva, isso é novo para mim. Você é nova para mim. Essa coisa inteira de ter sentimentos reais por alguém ao invés de apenas relações casuais é assustador. Eu sei, concordei. Para mim também. Mas vale a pena. Você vale a pena. Os meses seguintes foram uma jornada de aprendizado para nós duas. Aprendemos a navegar pela complexidade de nosso relacionamento, a equilibrar nossas vidas profissionais e pessoais, a lidar com ciúmes e inseguranças quando surgiam. Havia momentos de tensão, claro, momentos em que a pressão de manter tudo em segredo parecia esmagadora. Momentos em que eu me perguntava se não seria mais fácil apenas encontrar emprego em outro lugar para que pudéssemos ser públicas sobre nosso relacionamento. Mas então havia também os momentos bons, os momentos que faziam tudo valer a pena. Como a vez que Isadora apareceu no meu apartamento no meio da noite, completamente embebida pela chuva porque tinha tido um dia terrível e só queria me abraçar. Como quando comemoramos meu aniversário com um fim de semana escapada para uma pousada isolada no litoral norte, onde podíamos ser nós mesmas, sem medo de julgamento. Como as manhãs preguiçosas de domingo, onde fazíamos café da manhã juntas e líamos o jornal, tão domesticamente normal que era quase surreal. E sim, ainda havia a dança. A música nunca deixou de ser nossa coisa. Isadora instalou um sistema de som de alta qualidade no escritório dela, e em noites, quando trabalhávamos até tarde e tínhamos certeza de que estávamos sozinhas no prédio, ela trancava a porta e pedia que eu dançasse para ela. E eu dançava, não com a inocência daquela primeira noite, mas com conhecimento completo do que fazia a ela, do poder que tinha sobre ela naqueles momentos. E depois, invariavelmente a dança levava a outras coisas. Sua mesa de madeira escura se tornando nosso lugar especial, carregado de memórias e significado. Houve, claro, o momento inevitável onde quase fomos pegas. Foi durante a festa de fim de ano da empresa, um evento elaborado em um salão de eventos chique no bairro dos Jardins. A noite toda foi uma prova de resistência, tendo que manter distância de Isadora enquanto a via deslumbrante em um vestido verde esmeralda que combinava perfeitamente com seus olhos, conversando e rindo com clientes e funcionários. Em um momento de fraqueza, quando pensei que ninguém estava olhando, me permiti um olhar mais longo, um olhar carregado de desejo e afeto. Não percebi que Mariana, uma das minhas colegas do departamento de marketing, estava me observando, seus olhos se estreitando com suspeita. Mais tarde, naquela noite, ela me encurralou no banheiro feminino, suas palavras sendo diretas e alarmantes. Você está transando com a chefe, não está? Meu coração parou. O quê? Não seja ridícula. Ela cruzou os braços, claramente não convencida. Eu vejo a forma como vocês olham para a outra, a forma como ela sempre te defende em reuniões. Como você consegue sair mais cedo sem ninguém questionar? Não sou estúpida, Alicia. Mantive meu rosto cuidadosamente neutro, embora por dentro estivesse em pânico. Mariana, você está inventando coisas porque bebeu demais. Isadora é profissional com todos. Não há nada acontecendo entre nós, além de uma relação de trabalho. Ela me estudou por um longo momento e consegui ver o momento em que ela decidiu deixar para lá, pelo menos por enquanto. Está bem, disse finalmente, mas se você estiver, espero que saiba o que está fazendo. Essas coisas nunca terminam bem. A conversa com Mariana me abalou mais do que eu queria admitir. Naquela noite, quando finalmente consegui um momento privado com Isadora em seu carro depois da festa, contei a ela sobre a confrontação. Vi o medo passar pelo rosto dela, seguido por determinação. Precisamos ser mais cuidadosas,
disse ela. Talvez devêssemos tirar um tempo apenas no escritório, não nos ver fora do trabalho por algumas semanas até as suspeitas diminuírem. A sugestão doeu, mesmo sabendo que ela estava vindo de um lugar de proteção, não de rejeição. Não, disse firmemente. Não vou te deixar por causa de fofoca. Se Mariana quer criar teorias, deixe ela. Não temos que alimentar sua imaginação agindo como culpadas. Isadora pegou meu rosto em suas mãos, beijando com uma ternura que contrastava com a intensidade da situação. Você é tão corajosa, murmurou. Mais corajosa que eu. Não é sobre coragem, respondi. É sobre você valer a pena. Nós valemos a pena. A crise com Mariana acabou se resolvendo surpreendentemente. Algumas semanas depois, ela começou a namorar alguém de outro departamento e ficou tão absorta em seu próprio romance secreto no escritório que aparentemente esqueceu sua suspeita sobre mim e Isadora. A ironia não passou despercebida para nenhuma de nós, mas o incidente serviu como um lembrete de que vivíamos num precipício, que nossa felicidade dependia de manter um segredo que ficava mais pesado a cada dia. Foi Isadora quem eventualmente sugeriu uma solução. Estávamos no apartamento dela numa noite de sexta-feira, eu aninhada contra ela no sofá, enquanto uma tempestade fustigava as janelas do andar alto. Tenho pensado, começou ela, sua voz hesitante de um jeito que era incomum para ela. E se não tivéssemos que nos esconder? Levantei a cabeça do ombro dela para olhar seu rosto. O que você quer dizer? Quero dizer, e se você não trabalhasse mais para mim? Não diretamente, pelo menos. Tenho pensado em expandir a empresa, abrir uma filial focada em marketing digital para startups. Você poderia dirigir, ser a CEO daquela divisão. Tecnicamente, ainda estaríamos na mesma empresa, mas você não seria minha subordinada direta. Seria um relacionamento entre colegas do mesmo nível, não entre chefe e funcionária. Processava suas palavras, meu coração acelerando com possibilidade. Mas isso também significa que se as coisas entre nós dessem errado, eu estaria sem emprego. Ela ficou séria, pegando minha mão. As coisas não vão dar errado, Alicia. Eu sei disso com uma certeza que não tenho sobre quase nada na vida. Mas se você está preocupada, posso fazer você assinar um contrato que garante sua posição e salário, independentemente do status do nosso relacionamento. Quero fazer isso da forma certa. Quero poder te levar para jantar sem ter que escolher restaurantes onde ninguém do escritório vai. Quero poder te segurar sem olhar por cima do ombro. Quero poder te chamar de minha na frente do mundo. Lágrimas arderam em meus olhos ante a sinceridade crua em sua voz. Então, façamos isso, disse. Vamos fazer funcionar oficialmente. A transição levou alguns meses para ser organizada adequadamente. Papelada legal e reestruturação corporativa, não sendo coisas que aconteciam da noite para o dia. Mas, eventualmente, aconteceu. Fui oficialmente nomeada CEO da nova divisão de marketing digital, com meu próprio escritório em um andar diferente, minha própria equipe, minha própria autonomia. E, pela primeira vez desde que havíamos começado nosso relacionamento, Isadora e eu podíamos ser abertas. A reação dos colegas foi mista. Alguns estavam genuinamente felizes por nós, outros claramente cínicos, supondo que minha promoção tinha sido baseada em algo além de mérito. Mas Isadora, sempre a estrategista brilhante, tinha se assegurado de que meus resultados falassem por si. Na primeira reunião trimestral após assumir minha nova posição, apresentei números que eram inegavelmente impressionantes, crescimento e lucro, que provavam que tinha sido contratada não por quem estava namorando, mas pelo que era capaz de fazer. Lentamente, os sussurros diminuíram. As pessoas aceitaram que sim, a dona da empresa estava namorando uma de suas executivas, mas que ambas eram profissionais de primeira linha que entregavam resultados. E, honestamente, muitos simplesmente pararam de se importar, ocupados demais com suas próprias vidas e carreiras. Para Isadora e para mim, a liberdade de ser pública sobre nosso relacionamento foi transformadora.
Não tínhamos mais que nos esconder, não mais olhares roubados e toques secretos. Podíamos almoçar juntas, abertamente. Podíamos chegar e sair do trabalho juntas. Podíamos ser nós mesmas. Claro que ainda havia desafios. Trabalhar juntas e viver juntas, porque eventualmente acabei me mudando para o penthouse de Isadora. Significava que os limites entre trabalho e vida pessoal às vezes ficavam confusos. Havia noites onde discutíamos sobre estratégias de negócios e, de repente, a discussão se tornava pessoal. Velhos padrões de hierarquia ressurgindo antes que nos lembrássemos que agora éramos iguais. Mas aprendemos juntas a navegar essas complexidades. Estabelecemos regras. Nada de falar de trabalho depois das 8 da noite, a menos que fosse absolutamente urgente. Sempre ouvir completamente a perspectiva da outra antes de responder. Lembrar que no final do dia éramos um time, não adversárias. E, acima de tudo, nunca ir para a cama brigadas. E a música, nossa música, continuou sendo o fio que nos amarrava. Não importava quão estressadas ficássemos com prazos ou crises de clientes ou qualquer das 1000 coisas que podiam dar errado em administrar negócios, sempre havia música. Às vezes era funk, lembrando aquela primeira noite. Às vezes era samba, fazendo ambas rir enquanto tentávamos e falhávamos em dominar os passos complicados. Às vezes era apenas música suave e instrumental, tocando no fundo enquanto cozinhávamos juntas ou líamos no sofá. A música era nossa linguagem privada, nossa forma de comunicar quando palavras não eram suficientes. Passaram-se 6 meses desde que eu havia assumido minha nova posição e as coisas estavam indo incrivelmente bem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Minha divisão estava superando as expectativas, trazendo clientes inovadores e projetos empolgantes. E meu relacionamento com Isadora tinha se aprofundado de maneiras que eu não teria imaginado possível. Não era mais apenas atração física, embora isso definitivamente ainda estivesse presente e intenso. Era companheirismo verdadeiro, confiança profunda, um senso de parceria que permeava cada aspecto de nossas vidas. Foi numa dessas noites perfeitas e normais, sentadas no terraço do penthouse vendo as luzes da cidade, cada uma com uma taça de vinho na mão, que Isadora virou para mim com uma expressão no rosto que não consegui ler imediatamente. "Tem algo que preciso te perguntar", disse ela, e havia uma qualidade nervosa em sua voz que era tão incomum que captou toda a minha atenção. "Claro, o que é?" Ela respirou fundo, então alcançou seu bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Meu coração literalmente pulou uma batida enquanto processava o que estava vendo. "Alicia", começou Isadora, sua voz ficando mais firme a cada palavra. "Quando você entrou na minha vida dançando naquele escritório como se ninguém estivesse olhando, você virou o meu mundo de cabeça para baixo da melhor forma possível. Você me ensinou a soltar, a rir, a amar sem reservas. Você me tornou uma pessoa melhor e não consigo imaginar passar um único dia do resto da minha vida sem você." Ela abriu a caixa, revelando um anel elegante e lindo que brilhava sob as luzes da cidade. "Quer se casar comigo?" As lágrimas que eu tinha estado segurando finalmente transbordaram, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu ria e chorava ao mesmo tempo. "Sim", disse minha voz embargada de emoção. "Sim, sim, 1000 vezes sim." Isadora deslizou o anel no meu dedo e então me puxou para um beijo que tinha gosto de futuro, de promessas, de pra sempre. Quando finalmente nos separamos, ambas rindo e chorando, ela encostou sua testa na minha. "Então", murmurou, "isso significa que você está presa comigo sem volta?" "Ótimo", respondi, porque eu não iria querer estar em nenhum outro lugar. E assim, na varanda de um apartamento no coração de São Paulo, com a cidade se estendendo abaixo de nós em um mar de luzes, começamos o próximo capítulo de nossa história. Uma história que tinha começado com um momento de loucura e liberação, evoluído através de segredos e complicações, e agora estava se abrindo para um futuro que prometia ser tanto desafiador quanto lindo. Ainda tínhamos muito pela frente, eu sabia.
planejar um casamento, lidar com a reação de famílias e amigos, continuar crescendo nossas carreiras e nosso relacionamento. Mas tudo isso parecia gerenciável, até empolgante, porque enfrentaríamos juntas. Não havia mais esconderijos, não mais medos, apenas duas mulheres que tinham se encontrado da forma mais improvável e decidido construir uma vida juntas. E sempre haveria música, nossa música, o ritmo que unia duas almas e as fazia dançar como uma só. Os meses que se seguiram ao nosso noivado foram uma espécie de sonho acordado. Contar para nossas famílias foi, como esperado, complicado. Os pais de Isadora, conservadores e tradicionais, levaram algum tempo para aceitar não apenas que sua filha estava se casando com uma mulher, mas que essa mulher também trabalhava na empresa da família. Houve jantares tensos, conversas difíceis, momentos onde Isadora teve que escolher entre me defender e manter a paz. Ela sempre me escolheu, e isso significava o mundo para mim. Minha família, por outro lado, me surpreendeu. Minha mãe, que eu tinha assumido seria a mais difícil de convencer, acabou sendo minha maior apoiadora. Ela amou Isadora desde o primeiro momento em que as apresentei. Impressionada pela maneira como Isadora falava de mim, o respeito e adoração óbvios em cada palavra. Demorou tempo, mas, eventualmente, até os pais de Isadora vieram ao nosso lado. Acho que perceber que sua filha estava genuinamente feliz, mais feliz do que jamais tinham visto, foi o fator decisivo. Começamos a planejar o casamento e rapidamente descobrimos que, apesar de ambas sermos profissionais altamente organizadas e eficientes, planejar um evento tão pessoal e emocional era completamente diferente de planejar uma campanha de marketing ou uma fusão corporativa. Havia 1000 decisões a tomar, do local à decoração, do menu aos convites, e, surpreendentemente, foi nesses momentos de planejamento que aprendi ainda mais sobre Isadora. Descobri que, por baixo de seu exterior polido e profissional, ela era uma romântica incurável. Ela queria um casamento que fosse elegante, mas íntimo, significativo, mas não ostentoso. Queria algo que refletisse quem éramos, não o que as expectativas sociais ditavam. Decidimos nos casar numa vinícola no interior de São Paulo, um lugar lindo e sereno a algumas horas da cidade, onde poderíamos ter nossos convidados mais próximos, cerca de 50 pessoas, e celebrar sem a pressão e o olhar crítico do mundo corporativo. O dia do casamento foi, sem exagero, o dia mais perfeito da minha vida. Acordei cedo na suíte da vinícola que estava usando para me preparar, separada de Isadora pela tradição de não nos vermos antes da cerimônia. Minha mãe e minhas melhores amigas me ajudaram a me arrumar, me vestindo no vestido de noiva que tinha escolhido, branco e elegante, mas com um toque de modernidade que me representava. Meu cabelo estava solto em ondas suaves. Minha maquiagem era natural, mas destacava meus olhos castanhos claros. Quando me olhei no espelho, quase não reconhecia a mulher que olhava de volta, tão radiante e feliz. A cerimônia foi ao ar livre, sob um céu azul perfeito de fim de tarde, com as vinhas se estendendo em todas as direções, criando um cenário de sonho. Caminhei pelo corredor, acompanhada pela minha mãe, e quando meus olhos encontraram os Isadora esperando por mim no altar, tudo mais desapareceu. Ela estava deslumbrante num terno branco sob medida, que acentuava sua figura elegante, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. O amor no rosto dela era tão puro, tão intenso, que senti meu próprio coração transbordar. As promessas que trocamos foram escritas por nós mesmas, vulneráveis e honestas.
Falei sobre como ela tinha me ensinado a ser corajosa, abraçar todos os aspectos de quem eu era, sem medo ou vergonha. Ela falou sobre como eu tinha trazido alegria e luz para sua vida, como tinha me tornado não apenas sua parceira, mas sua melhor amiga, sua confidente, seu lar. Quando finalmente nos beijamos como esposas recém-casadas, o mundo explodiu em aplausos e celebração, mas tudo que eu podia focar era no sentimento dos lábios de Isadora nos meus, no conhecimento de que este era nosso novo começo. A recepção foi uma celebração alegre e descontraída. Comemos, bebemos, dançamos. E sim, houve um momento especial quando a DJ tocou aquela música de funk, aquela que tinha estado tocando naquela noite fatídica no escritório. Isadora e eu nos olhamos e rimos, memórias passando entre nós num segundo. Então, no meio da pista de dança, cercadas por nossos amigos e família, dançamos juntas como tínhamos feito tantas vezes em privado. Mas agora não havia segredos, não havia esconderijos, havia apenas amor, celebração e o reconhecimento de uma jornada incrível que tínhamos percorrido juntas. Enquanto a noite prosseguia e eventualmente terminava, Isadora e eu nos retiramos para a suíte nupcial da vinícola. Sozinhas, finalmente, exaustas, mas delirantemente felizes, nos abraçamos na varanda privada, olhando as estrelas. Então, senhora Almeida, Isadora murmurou contra meu cabelo, usando o sobrenome dela que eu tinha escolhido adotar. Como se sente sendo uma mulher casada? Incrivelmente abençoada, respondi honestamente e completamente apaixonada. Ela me virou para encará-la, seus dedos traçando gentilmente o contorno do meu rosto. Eu também. E prometo passar cada dia do resto da nossa vida juntas, te fazendo sentir tão amada quanto você merece. Essa é uma promessa que vou manter. Nos beijamos sobre o céu estrelado e, naquele momento, tudo era perfeito. Não porque a nossa vida seria fácil ou isenta de desafios. Sabíamos que haveria dificuldades pela frente, mas porque sabíamos que não importa o que viesse, enfrentaríamos juntas. Éramos um time, uma parceria, uma unidade indivisível. E assim, em uma vinícola romântica longe da agitação de São Paulo, duas mulheres que se encontraram da forma mais inesperada selaram seu compromisso uma com a outra, prometendo dançar juntas através de todos os ritmos da vida. Os meses viraram anos, e a vida que Isadora e eu construímos juntas continuou a evoluir e se aprofundar. Nossa parceria no trabalho era tão forte quanto sempre foi, com minha divisão de marketing digital crescendo consistentemente e trazendo inovação para a empresa-mãe. Isadora e eu desenvolvemos uma sincronia profissional que era quase telepática, frequentemente sabendo o que a outra pensava antes que as palavras fossem ditas. Em casa, criamos rotinas e rituais que nos mantinham conectadas, mesmo durante as semanas mais ocupadas. Noites de sexta-feira eram sempre reservadas para nós duas, sem trabalho, sem telefones, apenas tempo de qualidade juntas. Às vezes saíamos para jantar em nossos restaurantes favoritos, outras vezes ficávamos em casa, cozinhando juntas e assistindo filmes enroladas no sofá. Houve, claro, desafios ao longo do caminho, momentos onde o estresse do trabalho sangrava para nosso relacionamento, discussões sobre querer começar uma família, sobre quando e como fazer isso, a decisão eventual de tentar ter um bebê através de fertilização in vitro, a alegria esmagadora quando descobrimos que estava grávida, seguida pelos medos e insegurança sobre se seríamos boas mães, se conseguiríamos equilibrar nossa carreira com a paternidade. Mas, através de tudo, sempre voltávamos uma para outra. Sempre encontrávamos nosso caminho de volta ao centro, aquela conexão fundamental que nos unia. E a música, sempre a música, continuou sendo nossa linguagem do amor,
nossa forma de celebrar vitórias e de nos consolar em derrotas. Quando nossa filha nasceu, uma linda menina que chamamos de Sofia, nosso mundo mudou completamente. De repente, não éramos mais apenas duas mulheres construindo uma vida juntas. Éramos uma família, responsáveis por este pequeno ser humano perfeito que dependia de nós para tudo. A maternidade foi, simultaneamente, a coisa mais aterrorizante e mais gratificante que já experimentei. Às vezes, em noites sem dormir, quando Sofia chorava e não sabíamos exatamente o que ela precisava, eu me perguntava se estávamos fazendo certo, mas então olhava para Isadora, para a ternura com que ela segurava a nossa filha, para o amor sem limites em seus olhos e sabia que sim, estávamos fazendo exatamente certo. Estávamos amando Sofia com tudo que tínhamos, e no final, era isso que importava. Sofia cresceu ouvindo música desde o primeiro dia. Música era constantemente tocada na nossa casa, desde clássicos brasileiros até funk, samba, música internacional. E à medida que ela crescia, começamos a dançar com ela, as três juntas na sala, rindo e girando. Aquelas se tornaram algumas das minhas memórias favoritas, momentos de pura alegria e conexão familiar. Olhando para trás agora na jornada que Isadora e eu percorremos desde aquela primeira noite no escritório, fica claro quanto crescemos, tanto individualmente quanto juntas. Não somos mais aquelas duas mulheres nervosas e secretas, roubando momentos e escondendo sentimentos. Somos mulheres confiantes, abertas, orgulhosas de quem somos e do amor que compartilhamos. Construímos um império de negócios juntas, sim, mas mais importante, construímos um lar, uma família, uma vida que é rica em amor e significado. E embora a jornada nem sempre tenha sido fácil, nem sempre suave, foi nossa. Cada desafio superado nos tornou mais fortes, cada alegria compartilhada nos uniu mais. Hoje, enquanto escrevo isso, Isadora está na cozinha preparando o café da manhã, cantando junto com uma música tocando no rádio. Sofia está brincando na sala, seus risos ocasionais preenchendo o ar. Eu, sentada aqui, sinto uma gratidão tão profunda que chega a doer. Gratidão por aquela noite fatídica quando Isadora me pegou dançando. Gratidão pela coragem que ambas tivemos de seguir nossos sentimentos, apesar das complicações. Gratidão por cada momento difícil ou alegre que nos trouxe até aqui, porque no final tudo valeu a pena. Cada risco, cada medo superado, cada escolha corajosa, tudo nos levou a isto, a este momento de paz e contentamento, a esta vida que construímos juntas, uma vida preenchida com amor, música e dança. Uma vida onde cada dia é uma celebração do que significa encontrar sua pessoa, seu parceiro, seu lar. E enquanto olho para o futuro, para todos os anos que ainda temos pela frente, sei com certeza absoluta que continuaremos dançando juntas, Isadora e eu, através de cada ritmo que a vida nos jogar. Porque somos um time, somos uma família, e nosso amor é a música mais linda que já tocou. Agora, alguns anos depois de tudo aquilo ter começado, consigo ver com clareza o quanto cada pequeno momento importou. As escolhas que tomamos, os medos que enfrentamos, as vezes que escolhemos o amor sobre a segurança. Cada decisão nos moldou, nos trouxe para onde estamos hoje. E onde estamos é exatamente onde deveríamos estar. Às vezes, nas noites tranquilas depois que Sofia foi dormir, Isadora e eu nos sentamos no terraço, como fizemos naquela noite do pedido de casamento, cada uma com uma taça de vinho, simplesmente aproveitando a companhia uma da outra. Nessas noites falamos sobre tudo e nada, sobre nossos sonhos para Sofia, sobre planos para a empresa, sobre aquela viagem que queremos fazer quando Sofia for um pouco mais velha. Mas, principalmente, apenas apreciamos o silêncio confortável que existe entre duas pessoas que se conhecem tão profundamente que palavras se tornam quase desnecessárias. Tem noites também onde a paixão que sempre existiu entre nós se reacende com intensidade.
A maternidade e a vida ocupada não diminuíram nossa atração uma pela outra, se algo a aprofundou, adicionando camadas de intimidade e conexão que não existiam antes. Quando finalmente temos tempo sozinhas, seja uma noite de encontro que conseguimos arranjar, um momento roubado durante o dia, é como se voltássemos àqueles primeiros dias, aquela urgência e desejo, mas agora temperados com conhecimento profundo que vem de anos juntas. A empresa continua prosperando. Isadora se expandiu para novos mercados e minha divisão se tornou uma das mais rentáveis e inovadoras da organização. Somos respeitadas na indústria, não apesar de nosso relacionamento, mas como uma parceria poderosa que prova que amor e negócios podem não apenas coexistir, mas se fortalecer mutuamente. Falamos em conferências sobre empreendedorismo feminino, sobre liderança, sobre construir negócios com integridade e valores. E sempre, inevitavelmente, alguém pergunta sobre como gerenciamos trabalhar e viver juntas. Nossa resposta é sempre a mesma: comunicação, respeito e lembrar que no final do dia somos mais do que parceiras de negócios, somos parceiras de vida. E isso vem primeiro, sempre. Sofia está crescendo tão rápido que às vezes me pego apenas observando ela, maravilhada que Isadora e eu criamos este ser humano incrível. Ela tem os olhos verdes de Isadora e meu cabelo castanho. Ela tem a determinação e inteligência de Isadora, mas também meu senso de humor e amor pela música. Assistir ela descobrir o mundo, fazer perguntas intermináveis, aprender e crescer é o privilégio mais incrível. E ela está crescendo em um lar cheio de amor, onde duas mães a adoram incondicionalmente, onde ela aprende desde cedo que família vem em todas as formas e tamanhos, e que amor é amor. Ponto final. Algumas noites, quando estamos todas juntas, colocamos música e dançamos na sala. Sofia adora essas noites, girando e pulando com um abandono delicioso que apenas crianças têm. E enquanto observo, enquanto vejo Isadora pegá-la e girá-la no ar, ambas rindo, meu coração fica tão cheio que quase não consigo respirar. Este é o legado que estamos construindo. Não é apenas sobre a empresa de sucesso ou as conquistas profissionais, embora essas sejam importantes. É sobre criar um espaço, um lar, uma família onde amor e autenticidade reinam, onde nossa filha pode crescer sabendo que é amada exatamente como é, onde ela aprende que ser verdadeira consigo mesma é a coisa mais importante, e onde ela vê todos os dias um exemplo de como deveria ser um relacionamento saudável e amoroso. Então, sim, começou com um momento de loucura, com uma dança impulsiva no escritório que eu pensei que ninguém veria. Mas aquele momento, aquela fração de segundo onde eu escolhi liberdade sobre conformidade, prazer sobre responsabilidade, acabou mudando minha vida inteira. Trouxe Isadora até mim, trouxe amor, parceria, família, trouxe tudo que importa. E se eu pudesse voltar no tempo para aquela noite no escritório silencioso, com a música tocando e meu corpo se movendo sem inibição, não mudaria nada. Nem um único passo, nem um único movimento, porque cada um deles me trouxe até aqui, até Isadora, até Sofia, até esta vida que é mais bonita, mais completa e mais significativa do que eu jamais sonhei possível. Então, para qualquer um que está lendo isso, para qualquer um que está ponderando um risco, que está com medo de ser verdadeiro consigo mesmo, que está escondendo quem realmente é, por medo de julgamento ou consequência, eu digo isto: vale a pena. Dance como ninguém está observando. Ame com todo o seu coração. Seja corajoso o suficiente para escolher autenticidade sobre aprovação. Porque você nunca sabe aquele momento de coragem, aquela escolha de ser verdadeiro pode ser exatamente o que te leva até sua própria versão de felicidade, até seu próprio Isadora, até sua própria história de amor que vale a pena contar. Esta é a nossa história, a história de como uma dança proibida no escritório se transformou no romance mais apaixonado e duradouro,
a história de duas mulheres que encontraram uma na outra não apenas amor, mas parceria, família, lar. E enquanto olho para o futuro, para todos os anos que ainda temos pela frente, sei que continuaremos escrevendo novos capítulos, enfrentando novos desafios, celebrando novas alegrias, porque isso é o que significa amar alguém de verdade. Não é apenas os momentos grandes e dramáticos, embora esses sejam importantes. É os pequenos momentos diários, as escolhas consistentes de escolher um ao outro, de construir uma vida juntos, um dia de cada vez. E no final, quando tudo estiver dito e feito, quando olharmos para trás em nossa vida juntas, sei que não teremos arrependimentos, apenas gratidão. Gratidão pela jornada, pelos altos e baixos, pelas lições aprendidas e pelo amor compartilhado. Gratidão por termos encontrado uma outra naquele escritório silencioso, em uma noite que parecia comum, mas acabou sendo o início de tudo. Então, aqui está, para dançar no escritório, para escolher coragem sobre medo, para amor em todas as suas formas, e para duas mulheres que provaram que, às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados. Obrigada por ouvir nossa história. E lembrem-se, sua própria história de amor está lá fora esperando. Às vezes, tudo o que você precisa é apertar play na música e começar a dançar. O resto se desenrolará exatamente como deveria. Se você amou esta história de Alicia e Isadora, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal Central das Histórias. Ative o sininho para não perder nenhuma história nova de amor, superação e paixão que preparamos especialmente para você. E agora queremos saber de qual estado você está nos assistindo. Comenta aí embaixo sua cidade e estado. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias emocionantes. Se puder, deixe um super obrigado para nos ajudar a produzir conteúdo ainda melhores. Até a próxima história! E lembre-se, o amor sempre encontra um caminho.